Bem, então, uma vez mais, bom dia a todos. Podemos dar início à nossa audição desta manhã. Começar por agradecer à doutora Fernanda Campos, Inspetora-Geral da ACT, e também à doutora Ernestina Silva, que nos acompanha, aqui Diretora de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva. A audição terá 10 minutos em termos de intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá direito a intervir em 5 minutos e depois a ACT terá, para concluir, 10 minutos para uma intervenção final. Portanto, sem mais demoras, Sra. Inspetora-Geral, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. É de facto um privilégio estar aqui e é uma honra para a ACT, para mim própria, e queria agradecer. Queria, nesta intervenção inicial, fazer aqui um breve ponto de situação relativamente àquilo que é a ACT e o contexto em que trabalha. Temos feito aqui grandes desenvolvimentos e grandes esforços na atualização tecnológica da ACT, também na capacitação das pessoas da ACT. Eu lembro que estes 3 últimos anos duplicamos quase o número de inspectores de trabalho ao serviço da ACT, o que constituiu, obviamente, um enorme esforço interno para garantir a capacitação destas pessoas. A capacitação inicial de cada grupo de inspectores demora, como está claro e está no regulamento, 12 meses e é só uma capacitação inicial, porque depois temos um investimento grande também na sua formação mais específica. Também, relativamente àquilo que é a atualização tecnológica, estamos numa grande, num grande esforço de evolução para desmaterializar processos, para conseguir também chegar mais rapidamente e de forma mais facilitadora às empresas. Temos um contexto de trabalho que foi bastante acelerado, como todos sabemos, pela crise pandémica, e isso levou a um esforço e também a um salto, por necessidade, diga-se, a um salto tecnológico, quer na forma como interagimos com os nossos stakeholders, quer na forma como internamente organizamos o trabalho. E também devo dizer que sem a informação e sem trabalhar esses dados, quer os dados recolhidos pela ACT no seu trabalho inspectivo, de aconselhamento técnico e de promoção da segurança e saúde no trabalho, sem tratar esses elementos e esses dados que recolhemos e sem termos aqui garantidos acesso e interconexão de dados ou acesso à base de dados, nomeadamente de segurança social, autoridade tributária, que o planeamento que se quer cada vez mais preditivo da ACT ficará bastante condicionado e bastante dependente de atos que a breve distância nos parecerão a todos anacrónicos, das comunicações à ACT, das obrigações burocráticas de comunicar uma série de eventos e de vida das empresas e dos trabalhadores. A ACT também tem como já é hábito, digamos assim, é destinatária de uma enormidade de pedidos de intervenção inspectiva individuais. Obviamente que é um serviço público de inspeção e que visa garantir o cumprimento das normas legais, por isso cada vez devemos ser mais preventivos, ou seja, antecipar fenómenos e metodologias de lidar com esses fenómenos e de os poder resolver antes que eles de facto tenham um impacto negativo nas empresas e nos trabalhadores, que possam aqui depois ter que, digamos, e perdoem-me a expressão, remediar. O que nós tentamos é trabalhar para o coletivo, é essa a missão deste serviço público e não, obviamente, a ACT não é, nem defende interesses de parte, tem a obrigação de cumprir a lei, o direito do trabalho, assim, defende a parte mais frágil ou mais vulnerável das relações de trabalho. E, portanto, eu posso dar-vos aqui um número, por exemplo, até este momento, de janeiro até este momento, a ACT foi destinatária de quase 15 mil
denúncias ou pedidos de intervenção. Nós referimos-nos a pedidos de intervenção, algumas delas têm a característica de denúncias, outras têm características meramente informativas, outras queixas. Obviamente que estas denúncias ou pedidos de intervenção não têm todos a mesma prioridade, são estratificados ou organizados de acordo com as prioridades que apresentam, e há um instrumento de apoio a essa priorização, que é do conhecimento também dos nossos dos parceiros e dos destinatários da ação da ACT. Obviamente que a priorização é feita com base naquilo que está alinhado com os eixos prioritários e os eixos que são a orientação e os objetivos estratégicos da ACT. O primeiro deles é, e repetidamente, e infelizmente terá que continuar a ser, a prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais, e o segundo deles é, e também penso que continuará a ser, embora nós gostássemos bastante de o alterar, que é a regulação do mercado laboral, e com isto quero dizer contribuir para que não sejam adotados ou que não sejam utilizados tipos contratuais que estendem a precarização, estendem a não proteção de trabalhadores, sobretudo sempre dos grupos mais vulneráveis. E, portanto, esta ação coletiva tem, e estes pedidos têm essa priorização na intervenção da ACT. Nem todos têm uma resposta individualizada de intervenção inspectiva, muitos deles são indicadores para o nosso planeamento e, dessa forma, responder ao coletivo. Portanto, eu queria aqui, nesta intervenção inicial, deixar claro que o coletivo e ter aqui aspectos preditivos no planeamento, em que estejam clarificados para nós critérios de traço, de perfil de incumpridores, e antecipar fenómenos, é isso que nos orienta, é nesse sentido que queremos caminhar. Indo aqui deixando este contexto e falando aqui nas quase 14.900 e qualquer coisa denúncias desde janeiro até agora, que é um peso muito grande, e nós queremos inverter este peso, ou seja, os cidadãos não precisarem de se queixar à ACT, porque a ACT chegou lá antes que os fenómenos os atingissem com a brutalidade que normalmente atingem os trabalhadores, nomeadamente os mais vulneráveis, e que fragilizam empresas, porque obviamente uma empresa que não cumpre é uma empresa que não tem uma saúde estável e, portanto, não tem um futuro pela frente, um futuro de competitividade e de crescimento, que é o que se deseja para a economia e para aquilo que estamos aqui a trabalhar hoje, de ter e assegurar, que o Estado assegura aos concidadãos e às pessoas que trabalham no nosso país um trabalho digno. Passando agora uma revisão muito genérica por todas as propostas e por aquilo que está em causa, obviamente que enquanto responsável pela ACT e enquanto cidadã também, é com um grande apreço que vejo aqui nas propostas, de forma global, digamos, uma sintonia entre aquilo que é um anseio social e o reconhecimento de realidades que implicam com cada um de nós, com todos nós que trabalhamos e que trabalhamos, todos nós trabalhamos de uma maneira ou de outra, que é, por exemplo, ter atenção às realidades como no caso da parentalidade, no caso dos cuidadores informais. Isso é extremamente positivo do nosso ponto de vista e assegura aqui uma sintonia daquilo que é a lei com aquilo que são os anseios sociais e aquilo que já é há muito tempo reconhecido e que estava em falta desse reconhecimento e desse cuidar das pessoas nesse sentido, em termos legislativos, estar claro e estar absolutamente previsível e contarem com essa proteção legal. Portanto, essa atualização, digamos assim, social é importante, tal como é importante também aqui o assumir a censurabilidade, que já é também social, relativamente a muitas práticas que não podem continuar, e essa censurabilidade que está aqui patente, quer no agravamento de algumas coimas, quer naquilo que é o reconhecimento de algumas lacunas existentes nas normas que não estão completas e que não prevêem
não estatuem a culminação àquilo que é infração, também nos parece muito, muito positivo. No âmbito da parentalidade, também aqui a sensibilização, a maior sensibilização para a igualdade de género, para o equilíbrio de tarefas, que continuam, como sabemos, a penalizar bastante mais as mulheres. Este contexto e esta articulação com vários outros instrumentos legais para nos direcionarmos naquilo que é um interesse comum de paridade de género, de igualdade de tratamento, etc., parece-nos também muito, muito positivo. Eu, nesta intervenção inicial, e passando assim por todas as propostas, eu apontaria aqui as soluções de comunicação à ACT como talvez um aspecto a melhorar, a pensar, porque as comunicações à ACT não são solução, é talvez um pouco anacrónico, pesa administrativamente e implica utilização de recursos que podem ser aplicados em inspeção, em avaliação e tratamento de informação, e eu estou a lembrar-me, por exemplo, no caso da comunicação à ACT, por aquilo que é o despedimento no período experimental. Talvez, e é uma sugestão, talvez deixar aqui, à semelhança do que acontece, por exemplo, no despedimento por extinção de posto de trabalho, deixar aqui a possibilidade e a obrigação para a ACT de, quando tem um pedido do trabalhador para verificar essa situação, a ACT tratar dele num prazo muito curto e dar o seu parecer e atuar, ou mais do que o seu parecer, atuar em conformidade com os instrumentos legais que tem. Do nosso ponto de vista, parecia-nos mais facilitador do que ter todas as comunicações na ACT e depois não ter recursos para tratar, ou estar a empenhar recursos naquilo que está correto e que não levanta questão às partes, etc. Mas, obviamente, os senhores deputados e as senhoras deputadas pensarão bastante melhor, o tempo corre. E era esta nota um pouco que talvez fosse de verificar se é possível, com base noutros instrumentos de comunicação, o RU, a Segurança Social, etc., se podemos retirar esta carga burocrática, quer da ACT, quer das empresas, dos particulares, e obviamente, sem prejuízo, sem perda de proteção para os grupos mais vulneráveis. E, obviamente, estou aqui disponível para as questões que tiverem e, com todo o gosto, responderei a todas que puder e se não puder, neste momento, obviamente, arranjarei maneira de as fazer chegar cá a nossa opinião. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado pela sua intervenção, pelos seus contributos e poder de síntese. Iríamos agora passar à intervenção dos grupos parlamentares e começaria pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dando a palavra à senhora deputada Paula Reis. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, a doutora Fernanda Campos, Inspetora-Geral. Em regime de suplência, porque não parecermos mais precisos. A doutora Ernestina Silva, da Direção de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, e agradecer-lhes por terem vindo a esta Comissão de Trabalho, sendo certo temos noção da importância que é receber aqueles que todos os dias aplicam a legislação que aqui é aprovada, no sentido de percebermos as contrapartidas daquilo que legislamos. Assim, e como dizia a doutora Fernanda, tendo a ACT como missão o controle do cumprimento do normativo legal e o cumprimento das condições de higiene e segurança do trabalho, queremos, acima de tudo, que este processo legislativo ajude a agilizar, entre outras funções da ACT, este trabalho inspectivo. Tomamos boa nota do quanto o acesso a bases de dados da autoridade tributária e da Segurança Social seria um passo de eficiência para a própria ACT e a questão basicamente é que, tendo em conta a importância da maior antecipação, da maior capacidade de antecipação dos fenómenos, é perguntar a isso mesmo, o que é que devemos levar em linha de conta para ajudar a ACT a ter este fator de antecipação e não só inspectivo pós-queixa, que será benéfico para nós enquanto grupo legislador, mas também para a sociedade em geral. Basicamente ficava por aqui a minha questão e muito obrigada mais uma vez. Sim. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para nós é um gosto... peço desculpa. É melhor.
Bem, agradeço, Sra. Deputada Paula Reis. Passava agora ao Grupo Parlamentar do PSD, dando a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os colegas e, naturalmente, um cumprimento muito especial, que é um gosto vê-la aqui, à doutora Fernanda Campos, Inspetora-Geral em suplência, e também um cumprimento à doutora Ernestina Silva, Diretora dos Serviços de Apoio à Autoridade Inspectiva, à Atividade Inspectiva. Agradecemos desde já, em nome do PSD, a disponibilidade para estar connosco e nos ajudar com os contributos neste processo legislativo e agradecemos também a intervenção que fez, sendo que se antecipou relativamente a algumas questões que eu tenho aqui bastante concretas para colocar e sendo que este processo legislativo é também ele bastante complexo porque tem alterações a vários diplomas, é importante que nós façamos uma alteração legislativa que seja efetivamente eficaz e que vá ao encontro dos anseios, não só na letra da lei, mas depois na sua prática, no seu dia-a-dia. E relativamente, e vou começar precisamente por aquilo que a Sra. Inspetora-Geral referiu, que é relativamente às comunicações à ACT, que refere que será uma matéria a melhorar. O que é que eu ia pedir? Se possível, e se não for muito complexo, se nos poderiam fazer chegar essas notas por escrito, relativamente à melhoria das comunicações a efetuar à ACT. E depois, muito concretamente, há aqui matérias, e indo ao encontro daquilo que a Sra. Inspetora referiu, há aqui matérias que nós sempre defendemos e defendemos que a ACT tem uma função e deve ter uma função primordial, que deve ser a função de prevenção. Não só a ação inspectiva, mas também a função preventiva. E, designadamente, no que se refere também a acidentes de trabalho. E há aqui uma matéria, eu gostaria de ouvir a opinião da ACT relativamente a uma alteração que é proposta, muito em concreto, na Lei 107 de 2009, que se refere à aplicação das contraordenações laborais, em que há aqui uma revogação do artigo 11º, que é relativamente aos procedimentos inspectivos, designadamente deixa a ACT de ter como a possibilidade de notificar o empregador para, por exemplo, adotar medidas de prevenção no domínio da avaliação de riscos profissionais. Outra situação que deixa de ter a suspensão de trabalhos em caso de risco grave ou probabilidade séria de lesão para a vida. Portanto, este artigo número 1, onde tem um conjunto de procedimentos inspectivos, parece-nos um artigo muito relevante no que diz respeito a essa atividade de prevenção que a ACT tem tido e que nós valorizamos muito e que elogiamos porque, de facto, tem sido muito eficaz. Contudo, não conseguimos perceber o alcance desta revogação e gostaríamos de também, da parte da ACT, perceber como encaram esta alteração. Ainda tentei ver se este artigo tivesse, por questões processuais, mudado de sítio, mas confesso que não o encontrei e, portanto, é uma eliminação tout e preocupa-nos esta eliminação. Depois, há aqui uma outra questão relativa às competências da ACT. Com estas alterações legislativas, a ACT passa a ter um tipo de competências que não tinha até então, designadamente a possibilidade daquela ação especial que foi criada para o reconhecimento da existência de contrato de trabalho, que é o procedimento 15A, foi alargada a outras situações e nós também gostaríamos de perceber da parte da ACT se lhes parece que está claro, até porque também é um momento para percebermos se está a funcionar bem o mecanismo que foi introduzido em 2015, julgo, e, portanto, percebermos se há algumas correções a fazer, algumas adaptações a fazer e também perceber-se da parte da ACT estas novas competências fazem sentido. E, por fim, uma última questão prende-se com a alteração à Lei 102 de 2020, que tem a ver com a possibilidade da ACT também, e na semelhança daquilo que acontece com este procedimento que acabei de referir, que é a ação especial para a assistência de contrato de trabalho, agora seria a comunicação da ACT ao Ministério Público, primeiro ao empregador, depois ao Ministério Público, na eventualidade do empregador não corrigir uma situação de ilicitude do despedimento. Isto para que o Ministério Público possa instaurar uma providência cautelar de suspensão do despedimento. E aqui parece-nos
e gostaríamos também de ouvir, e é muito importante que nos transmitam a vossa opinião, porque parece-nos aqui que esta é uma matéria essencialmente de apreciação judicial. Porque nós temos aqui, por exemplo, uma situação em que dá competência à ACT para apreciar uma matéria que atualmente é da exclusiva responsabilidade dos tribunais, designadamente quando o despedimento é motivado por razões políticas, ideológicas, étnicas ou religiosas. O que nós perguntamos é como é que a ACT consegue aferir esta situação. Uma situação que era ponderada nos tribunais através, designadamente, de testemunhas e é de apreciação judicial. Portanto, nós queremos perceber se esta competência atribuída à ACT não poderá conflituar com aquilo que é a própria lei, a própria Constituição. E, por enquanto, ficávamos por aqui, agradecendo desde já e antecipando os esclarecimentos que nos vai deixar e solicitando mais uma vez, se, relativamente às questões da comunicação, se nos podem fazer chegar em concreto como é que veriam a solução para aquilo que é o que está atualmente na lei. Muito obrigada. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, muito obrigado pela intervenção. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, uma vez que o Deputado Jorge Galvez do Chega não poderá estar presente na audição de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, também a representantes do IFP nesta nossa audição. Eu subscrevo algumas das preocupações que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes manifestou na intervenção prévia e, portanto, a somar a essas preocupações que eu subscrevo, gostaria de sublinhar, por um lado, de facto, uma grande preocupação, porque a proposta legislativa teve duas versões, agora estamos a olhar para uma evolução dessa proposta legislativa, mas, de facto, eu considero que há ali mesmo o perigo de, nesta matéria, haver uma invasão daquilo que são competências judiciais e, portanto, estarmos aqui perante um problema, eventualmente, até constitucional. E, portanto, subscrevo esse pedido de comentário relativamente a este ponto. E depois também queria colocar uma questão adicional, para além daquelas que já foram levantadas, que é sobre uma questão de meios, porque a ideia com que se fica é que há uma falta de meios da ACT para realizar aquilo que é o seu trabalho, a sua avaliação no terreno e a sua intervenção no terreno, relativamente a todas estas matérias legislativas. E, portanto, o que eu gostava de perguntar é se os meios que têm hoje em dia são adequados, porque a certa altura podemos estar a introduzir sucessivas camadas legislativas sem que depois a capacidade de ir acompanhando a implementação e a concretização dessa intervenção legislativa veja reflexo naquilo que são os meios da própria ACT para fazer esse acompanhamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha, até pelo seu poder de síntese. Passaria então ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dando a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, com uma intervenção de 5 minutos. Muito bom dia. Saudar e agradecer a presença das Sras. Doutoras Fernanda Campos e Ernestina Silva. Eu gostaria de dirigir algumas questões simples e não demoradas, nomeadamente à Sra. Inspetora-Geral em funções, desde logo em relação a alguns aspectos que nos preocupam especialmente e que a Sra. Doutora fez já o favor de referir, nomeadamente a questão da precariedade. 72% dos contratos celebrados neste ano são de natureza precária, o que em si mesmo representa um fenómeno extremamente preocupante nas suas múltiplas dimensões. Eu gostaria de começar por perguntar quantas ações inspectivas sistemáticas fez a ACT, quer este ano, quer nos anos anteriores, destinadas a identificar concretamente as situações de precariedade, e digo precariedade nas suas diferentes dimensões. Na verdade, geralmente, quando nos referimos a este fenómeno, temos em conta, por um lado, a natureza do vínculo, por outro lado, a sua extensão, por outro lado, se estão preenchidos os requisitos justificativos para a celebração, nomeadamente dos contratos a termo. Eu gostaria de convidar a Sra. Doutora a refletir também um pouco connosco sobre uma outra dimensão
que raramente se fala e que tem a ver com as retribuições acessórias e que, na verdade, muitas vezes são falsamente acessórias e que, de facto, constituem, digamos, frações da retribuição efetiva que o trabalhador percebe e que está convencionado entre as partes de forma informal, que é essa a sua retribuição efetiva, mas que depois é colocada em crise, desde logo, quando a entidade patronal se arroga o direito de quanto mais não seja por uma punição informal, retirar esta ou aquela componente, mas, sobretudo, tem um efeito muito dramático quando se trata das situações de despedimento e da cessação do contrato. Acontece com muitíssima frequência que, na base de cálculo da indemnização, essas retribuições não são consideradas. E isto só tem duas possibilidades de resolução. Uma é na própria negociação da indemnização final, na chamada transação, e a outra é em sede de contencioso, não é? Em sede de contencioso, e acontece muitas vezes que os próprios tribunais não são sensíveis a este problema. Por um lado. E, por outro lado, considerando o regime em vigor no Código quanto à entrega da indemnização devida ao trabalhador, e uma vez que ele só pode impugnar o despedimento coletivo renunciando à entrega imediata da compensação, significa um elemento de chantagem para que ele possa livremente reclamar o justo valor que lhe é devido, isto é, considerando as retribuições acessórias que referi. Bom, finalmente, também solicitar a senhora Inspetora-Geral em exercício que nos dê um pouco a ideia da capacidade operacional da inspeção, isto é, quantos inspectores têm para estarem no terreno, não só em resposta às solicitações que lhe são dirigidas, mas também e sobretudo na perspectiva de uma ação preventiva, de varrimento, digamos assim, de alguns setores onde certos fenómenos são mais evidentes ou são mais preocupantes e já agora, enfim, de quantos inspectores mais necessita. E disse. Sr. Deputado Alfredo Maia, agradeço a sua intervenção. Passava então agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro, para uma intervenção de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria saudar a presença da Autoridade para as Condições de Trabalho e cumprimentar a doutora Fernanda Campos, cumprimentar a doutora Ernestina Silva. É um prazer recebê-las na Comissão e a ACT, de facto, tem um papel absolutamente fundamental no nosso sistema de relações laborais, entre outras razões porque a precarização do trabalho tem sido muito desenvolvida a partir da transgressão das normas laborais, para além, naturalmente, das questões da segurança, da saúde no trabalho. Como tenho pouco tempo, vou tentar fazer muito sucintamente 6 perguntas. Primeiro, sobre a comunicação de dados à ACT, a obrigação de comunicar o motivo de cessação de um contrato em período experimental desapareceu. Estava na proposta original, mas desapareceu da proposta que foi entregue aqui no Parlamento. Portanto, referiu-se a isso, mas na verdade o Governo abdicou dessa proposta. Nós achamos que era importante que ela estivesse, porque nós hoje não conseguimos aferir quais são as razões pelas quais os contratos cessam no período experimental. Estava no artigo 114, uma alteração ao artigo 114 do Código de Trabalho, e na nova versão, essa alteração, essa obrigação caiu. Em segundo lugar, sobre o poder especial de suspensão dos despedimentos ilícitos. Também estava uma formulação que mantinha esse poder excepcional dado à ACT no período da pandemia. Foi substituída por uma comunicação ao Ministério Público, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes já aqui contestou, o poder de suspender os despedimentos considerados ilícitos. Eu sei que suscitou bastante discussão, mas também há inspectores e juristas que defendiam a manutenção desse poder e a sua constitucionalidade e a sua não colisão com a esfera da Justiça e dos tribunais.
e queria saber se não lhe parece que precisamente isto pode dar uma eficácia, este poder de suspensão de despedimentos que a ACT considera serem ilícitos. Claro que a decisão vai ser do Tribunal, mas é preciso atuar no imediato para que não se produza um efeito de uma retaliação por via do despedimento. Aliás, a solução adotada é muito inspirada na solução que nós aqui desenhámos para a Ação Especial de Reconhecimento de Contrato de Trabalho, porque nós sabíamos que há situações em que a ACT reconhece que há ali um contrato de trabalho, reconhece que estamos perante, por exemplo, um falso recibo verde, só que se a entidade empregadora, se o patrão tiver a bomba atómica nas mãos de fazer cessar aquela relação laboral, a atuação da ACT depois não tem eficácia do ponto de vista prático no trabalhador, que vai ter que esperar não sei quanto tempo até ser retomado o seu vínculo, se o Tribunal assim decidir. E, portanto, parece-nos que isto é um poder importante. Em terceiro lugar, sobre também a AREC, a Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho, a ideia era que o cruzamento de dados permitisse verificar todas as situações de dependência económica que estão enquadradas por uma prestação de serviços. Mas parece-me que isso não tem acontecido e que tem diminuído o número de regularizações ao abrigo deste mecanismo. Gostava de lhe perguntar sobre isso. Em quarto lugar, sobre a responsabilidade solidária e subsidiária, este tema colocou-se de forma muito candente no debate sobre a ODMIR e sobre a exploração agrícola. Nós, na altura, discutimos aqui projetos de lei, houve uma proposta de bloco que chegou a ser aprovada, depois o Partido Socialista recuou e chumbou, mas, no fundo, o ponto é em que medida é que seria importante reforçar estes mecanismos de responsabilização solidária e subsidiária da cadeia de contratação para nós não termos empresas na hora que são biombos que depois não podem ser responsabilizadas pelo trabalho forçado. Em quinto lugar, sobre o contrato de serviço doméstico, tem sido pouco falado, mas também é alterado neste diploma, e de facto, no contrato de serviço doméstico, pelo facto da atividade laboral se desenvolver no domicílio, sempre suscitou questões difíceis de fiscalização. E gostava de saber se é possível haver adaptações que permitam à ACT intervir no âmbito de relações laborais que decorrem no espaço do domicílio privado do empregador e como é que isso poderia ser feito. E também uma outra dimensão sobre a qual, aliás, já tive a oportunidade de reunir só sobre este tema no Porto com a ACT, chamando a atenção para a multiplicação de cuidadores e cuidadoras formais, profissionais, que estão a fazer apoio domiciliário, muitos e muitas migrantes, sem cidadania regularizada ou a ser exploradas através de falsos recibos verdes de empresas intermediárias para a prestação de apoio domiciliário. Isto é um campo gigantesco. Neste momento, milhares de pessoas em Portugal que a recibo verde estão a fazer apoio domiciliário, não estão enquadradas pela lei do serviço doméstico, apesar de estarem na prática a fazer uma espécie de serviço doméstico, cuja função é o apoio a pessoas dependentes. Há uma enorme desregulação neste setor. Aliás, as empresas invocam um decreto-lei do tempo do Primeiro-Ministro Cavaco Silva que enquadra o apoio domiciliário por via das IPSS com recibos verdes, mas de facto isto aqui não nos parece que essa situação seja aceitável. Eu queria saber o que é que pensa sobre isso, o que é que se pode fazer. Finalmente, e termino, sobre as plataformas digitais. Na avaliação da Lei Uber, no relatório que foi produzido, creio eu, pelo IMT, um dos pareceres, uma das opiniões para fazer o balanço dessa lei era da ACT. Nós não tivemos acesso ao contributo da ACT nesta comissão sobre esta matéria, mas as notícias apontavam, referiam que a ACT defendia a presunção de laboralidade com as plataformas digitais. Aliás, na linha do que defende o Livro Verde sobre o futuro do trabalho. Nós também temos essa posição, que é importante que se garanta uma presunção da relação laboral entre o trabalhador e a plataforma, aliás, em sintonia com o movimento jurisprudencial que tem havido em vários países. E gostava de lhe perguntar se não lhe parece que essa solução do Livro Verde deveria ser a solução adotada pela legislação, presunção do contrato de trabalho entre o trabalhador e a plataforma digital, e também se não lhe parece que esta nova versão da lei torna a presunção inaplicável. Não só por introduzir o intermediário, mas porque uma parte dos indícios só fazem sentido, nomeadamente do poder de direção, só fazem sentido se aplicados à plataforma, que é quem tem esse poder de direção.
É a plataforma e não o intermediário que determina o horário da tarefa, é a plataforma que paga ao trabalhador e não o intermediário. Portanto, há aqui uma incongruência entre a introdução do intermediário e o elenco de um conjunto de indícios que, na verdade, só se aplicam à plataforma. E era sobre isto. Muito obrigado. Peço desculpa por ter demorado. Ok. Doutora Fernanda Campos, tem, então, 10 minutos, um pouco mais, com alguma tolerância, apelando ao seu poder de síntese, então, para as respostas. Obrigada pelas questões e, se me permitirem, porque está mais fresco, eu começo pelas últimas questões colocadas e espero poder responder a todas. Quanto às plataformas digitais e aos indícios de laboralidade, tal como o Sr. Deputado referiu, de facto, aqui a lei introduz uma triangulação na relação laboral que não vai em linha com aquilo que é e que tem sido a jurisprudência internacional, nomeadamente dos nossos parceiros europeus, e torna aqui uma triangulação, introduz sempre aqui, obviamente, alguma dificuldade que poderá ser melhorada. Obviamente que será uma opção e será o legislador terá, como é óbvio, toda a legitimidade para resolver. O que se tem verificado, e é uma constatação, é que todos os nossos parceiros têm uma ligação direta e a presunção de laboralidade relativamente ao que consideram um verdadeiro empregador, que será a plataforma. E portanto, sobre isso, nós estamos ainda, obviamente, a avaliar, ou está a ser concluída a avaliação relativamente a esta matéria. Aliás, temos aqui já alguma aprendizagem sobre aquilo que é a lei que regula o transporte individual em veículos descaracterizados e, portanto, sim, é um facto que os parceiros internacionais e a jurisprudência internacional têm considerado e é subejamente badalado que as plataformas são tidas, são quem de facto controla e domina os vários aspectos da relação de trabalho. Quanto ao contrato de serviço doméstico, é também um problema em todos os Estados-membros, é um problema e há várias formas que são adotadas por outros Estados-membros para ter a visibilidade do que é o trabalho doméstico e de quem o executa, nomeadamente terem acesso a vouchers, vouchers de suporte de apoio, quem declara e a forma como declara, etc., a existência deste trabalho para regular e tornar visível, porque, de facto, a privacidade e as regras de intervenção inspectiva levam aqui a termos uma noção menos próxima, diria, da realidade quanto à prestação de serviço e à atividade de serviço doméstico. Sim, pode existir diversos tipos de relação laboral, de tipos contratuais, de fuga ao contrato de trabalho, etc., etc., e que fica um pouco submerso no respeito pela privacidade, mas também todos nós certamente concordamos que a privacidade do domicílio é um valor importante e que há aqui cedências e equilíbrios que têm que ser encontrados. Provavelmente há outras soluções para tornar estes trabalhadores mais visíveis e conseguir. A verdade é que a ACT tem feito intervenção neste setor apenas quando é solicitado através de queixas, denúncias ou pedidos de intervenção e também quando, por qualquer motivo, qualquer indicação até de terceiros, há aqui algum indício, alguma possibilidade de haver tráfico ou exploração laboral e aí a ACT tem trabalhado. Devo dizer que os números são residuais e, portanto, não os valorizamos aqui. Quanto à responsabilidade das cadeias de contratação, obviamente que é positivo e este comprometimento nas ações e nas decisões que todos nós tomamos tem que ser feita do nosso ponto de vista e é importante porque todos nós, de uma forma
quando interagimos, temos responsabilidade e devemos ser responsabilizados pelas decisões que tomamos e pelas atitudes que tomamos. A forma de o fazer, provavelmente, e eu lembro aqui o que está consagrado já há vários anos relativamente à construção civil, de responsabilizar os contratantes pela falta de diligência em verificar da capacidade de cumprimento das relações, daquilo que é as regras das relações laborais, responsabilizando assim, não porque o grau de culpa é importante aqui na atribuição de responsabilidades e se nós responsabilizarmos por aquilo que efetivamente eles têm poder de fazer, eu quando subcontrato uma empresa, eu tenho o dever de verificar que aquela empresa tem um comportamento regular com os seus trabalhadores, não recorre a trabalho não declarado, cumpre as regras de segurança e saúde no trabalho e, portanto, a minha sugestão seria, nesse sentido, de procurar a responsabilização pelos efetivos atos que são praticados e já temos essa tradição, ou melhor, essa experiência relativamente à construção civil em que a entidade executante, por exemplo, é responsabilizada não pelas infrações que os subcontratados cometem, mas sendo sancionados por infrações graves ou muito graves um dos subcontratados, a contratante é responsabilizada porque não teve o dever de cuidar, digamos assim, o dever de diligenciar para contratar empresas que não tivessem violações ou que não violassem gravemente ou muito gravemente aquilo que são os seus deveres em matéria de relações de trabalho e de segurança e saúde no trabalho. Obviamente que falamos assim de forma separada por facilidade de raciocínio, porque de facto olhamos para as relações laborais como um todo e uma coisa não está afastada da outra. Quanto ao 15A, é um processo que já está, e um procedimento, melhor dito, que já está absolutamente interiorizado e que tem sido bem sucedido. Eu devo dizer que as visitas, obviamente que é um problema, e aproveito também respondo a outras questões idênticas, é um problema que é transversal às várias atividades. A ACT não planeia uma intervenção inspectiva nacional para verificar a existência de recibos verdes. A ACT obviamente planeia para verificar a existência de recibos verdes naquelas atividades ou setores de atividades mais vulneráveis à utilização ou ao recurso à utilização deste tipo de contratação. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quer do setor de apoio doméstico, quer de outras, como clínicas, prestações de saúde, outro tipo de prestações que são mais vulneráveis ou são estão mais expostas e utilizam mais, absorvem mais esse tipo de relacionamento laboral e não adequado. Portanto, o 15A é que nós temos feito, e eu tenho aqui alguns dados, obviamente que depois poderei fazer chegar a este grupo de trabalho, a esta comissão, as visitas da ACT com foco nisso, não em atividades propriamente ditas, claro que nós selecionamos as atividades conforme nos dita a informação recolhida e tratada e a que temos acesso. Nós temos sempre andado anualmente à volta de entre 1.000 a quase a rondar os 2.000 visitas nesse sentido. Devo dizer que o número de trabalhadores identificado, temos assistido a algum decréscimo do número de trabalhadores identificados com relações de trabalho com características análogas ou características de trabalho subordinado, mas com um título que dissimula, nomeadamente os recibos verdes, e que a regularização voluntária é elevada. Isso é positivo, temos uma percepção bastante positiva deste procedimento. Têm sido comunicadas também ao Ministério Público, obviamente, e as comunicações que têm sido também têm baixado porque a percentagem vai se elevando, tem sido aqui voluntariamente regularizadas e isso parece-nos bastante positivo.
Eu tenho aqui alguns dados, mas depois posso fazer chegar. Por exemplo, eu posso lhe dizer que em 2019 identificamos 185 trabalhadores e desses 185, 118 foram voluntariamente regularizados. Depois, em 2020, a regularização, identificamos 275 trabalhadores, 117 foram regularizados voluntariamente. Em 2021, tivemos a identificação de 115 trabalhadores e 62 foram regularizados voluntariamente. Em 2022, tivemos já até esta altura, de janeiro a esta altura, 137 trabalhadores identificados, 73 foram regularizados e temos feito 14 participações ao Ministério Público que estão em curso. Estes dados eu posso depois, obviamente, fazer chegar, mas tem a ver essencialmente com a nossa percepção é que o procedimento é positivo e é uma primeira abordagem para, por um lado, resolver ao nível administrativo um aspecto muito importante daquilo que é o relacionamento laboral e, nesse sentido, relativamente ao despedimento ilícito, eu passava aqui para esta questão agora e também devemos dizer que nos pareceu melhorada este nível intermédio de comunicação, porque de facto pertence aos tribunais, embora possa ser positivo do nosso ponto de vista que a administração possa contribuir para uma primeira análise, mas de facto o Tribunal depois decidirá tal como, porque de facto o procedimento é aqui muito similar, inspirado no 15A, há aqui por um lado a vantagem de administrativamente ser acautelado e poder eventualmente ser resolvido e essa esperança vem-nos daquilo que é os nossos dados relativamente ao procedimento 15A, que tem sido bem sucedido e tem tido a adesão crescente, voluntária de regularização e obviamente regularização com todos os impactos retroativos até à data da admissão desse trabalhador. Quanto às comunicações à ACT, é um aspecto, podemos obviamente também, e como a pedido também da senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD, referiu, nós podemos aqui também fazer chegar à Comissão algumas notas. Eu não estou aqui a afastar, o que eu estou a dizer é que poderemos melhorar e poderemos chegar aqui a encontrar a forma de acesso de informação à ACT que possa contribuir para esta prevenção dos fenómenos que temos que prevenir e não ser necessário o trabalhador ou não ser necessário sobrecarregar a ACT, porque só por si a comunicação não vai resolver e é necessário que tratar os dados e provavelmente investir recursos, porque o que é que faz a ação inspectiva? A ação inspectiva tem que tratar casos muito concretos e cada vez que uma equipa de inspectores vai a uma empresa, vai verificar in loco, é irrelevante quase, eu não diria isso, é a força de expressão, mas aqueles documentos que foram comunicados, declarados à administração, tem que ser verificado no local, se assim é ou não, porque não importa, ou importa relativamente aquilo que está, dá-nos um indício, mas não dispensa a verificação no terreno, a análise do inspetor de trabalho, as conclusões e os procedimentos inspectivos adequados e consequentes àquilo que é verificado. Portanto, acho que sim, pode ser um aspecto a melhorar, pensando e perspectivando que o futuro tem que ser feito e inspectivamente também com um domínio maior da informação e maior, eu não estou aqui a querer que a ACT tenha acesso a tudo e mais alguma coisa, o que eu quero é que a ACT tenha acesso, e quando eu digo eu é a Inspetora-Geral da ACT, em regime de suplência neste caso, mas sim é a ACT, é ter acesso àquilo que é essencial para definir e fazer a sua tarefa, nomeadamente aquilo que é mais importante, que é antecipar os fenómenos, ver as tendências, antecipá-las e evitar que os cidadãos tenham necessidade de se queixar, porque isso é o fundamental para nós e é o que nos orienta a nossa atividade. E passando a outra questão, quanto a... espero ter respondido a tudo ao Sr. Deputado
José Soeiro, do Bloco de Esquerda, e passando de seguida à penúltima questão, quanto às ações de precariedade. Eu acabei também de referir de referir essas ações. Nós, como são aspectos que são transversais a todos os setores de atividade, embora tenhamos nota que umas atividades estão mais permeáveis à utilização de tipos contratuais irregulares ou de utilização abusiva daquilo que parece formal, porque de facto as empresas, estou a falar das empresas prevaricadoras, não regulares, porque também existem, felizmente, e acredito que seja a maioria de pessoas que diariamente se esforçam para cumprir aquilo que são os seus deveres. As obrigações que têm para com os trabalhadores e para com a própria empresa. Como eu disse no início, uma empresa que não cumpre não é seguramente uma empresa saudável e para ter um futuro pela frente, brilhante pelo menos. Aqui as ações são feitas relativamente quer ao trabalho temporário, quer a todos os aspectos da precariedade. É um dos nossos objetivos estratégicos e temos uma atenção especial e não sai do nosso plano de atividades, digamos assim, é sempre repetido e está lá porque é necessário, só por isso, é necessário acudir a eles e fazemos em todas as ações, muitas vezes focada mesmo nesses aspectos e em atividades como a agricultura, a construção civil, a hotelaria também, sobretudo a restauração, etc., que é muito permeável e até pela falta de mão de obra que no momento toda a gente sinaliza, acaba por recorrer e por não ter informação ou não fazer por isso e achar que, por exemplo, o período experimental agora está à experiência, mas depois a gente formaliza e isso não é admissível e as empresas têm que saber disso, os trabalhadores têm que saber disso e têm que atuar em conformidade. Relativamente às retribuições acessórias e que muitas vezes, como bem disse, são acessórias aparentemente, porque não resistem depois a uma inspeção mais cuidada e atenta, como tentamos fazer todas as que fazemos, e são efetivas prestações. Efetiva retribuição. Aí, obviamente, também a ACT tem aqui o dever de enquadrar legalmente isso que encontrou, porque o nome, todos nós sabemos que o nome que lhe são atribuídos não define o seu caráter e a sua substância e, portanto, sim, há aqui um percurso a fazer que muitas vezes são algumas engenharias e, permitam uma expressão, financeiras, etc., para a gestão que, à medida que vamos evoluindo numa legislação também mais clara, mais perceptível, mais próxima de todos e também na capacidade de informação, quer da ACT em conjunto com os parceiros sociais e institucionais e numa maior articulação match e aqui uma sintonia das várias alterações que são feitas nos vários diplomas, obviamente fica mais compreensível e mais acessível a informação e mais digerível, diria eu, pelos destinatários das normas legais, inclusive a ACT que tem que fiscalizar. E, portanto, capacidade operacional da ACT. Obviamente, se me perguntam por meios, eu digo que estamos diariamente a fazer o possível para merecer o investimento público nesses meios e que, como referi no início, este momento nós contamos quase com 500 inspectores, efetivamente são 485 inspectores do trabalho, quase metade deles recém-formados e num processo de aprendizagem e de integração, imersão na própria cultura da ACT e na interação que a ACT tem com os com os destinatários da sua ação. Temos, portanto, não posso, seria absolutamente aqui irreal dizer que tenho falta de inspectores, não é o caso. Sim, temos que melhorar algumas capacitações, técnicos superiores, por exemplo, que... Perdão, Sra. Coordenadora, permite-me, ouvi bem, não tem falta de inspectores? Ouviu bem, temos inspectores que no momento estão, aliás, de acordo com os rácios
da OIT, de acordo com os rácios da OIT, e no momento nós estamos a trabalhar com eles. Eles integraram a ACT há muito pouco tempo e, portanto, eu não posso estar a dizer sem todo o potencial destes trabalhadores, que não está ainda todo o seu potencial em operação, digamos assim, porque eles estão num processo de integração e de aprendizagem, apesar de já terem a sua aprendizagem inicial. Obviamente que eu não posso estar a dizer aqui, faltam-me inspectores de trabalho. Não, eu tenho que avaliar e ter todos eles com a sua potencialidade no trabalho e depois ter essa avaliação justa e séria e transparente. Agora sim, faltam outras capacitações, data mining, experts em estatísticas, em tratamento de dados, etc., que faltam e que algumas particularidades e que a ACT tem feito concursos e que muitas vezes ficam desertos, infelizmente, mas creio que isso também é transversal à administração pública. Eu lamento, mas estou aqui a tentar. Portanto, relativamente aos meios, estamos a trabalhar em atualização tecnológica, em desmaterialização de processos, em amplitude e abrangência de informação, estamos a trabalhar nisso e estamos a trabalhar também em melhorar as nossas competências e em colaborar com todos, como aqui é a prova, em colaborar o máximo possível e em investir o nosso tempo em toda a disponibilidade para fazer aquilo que devemos e faremos chegar também aqui a esta Comissão os dados que nos solicitarem com todo o gosto. E obrigada mais uma vez pelas vossas questões e por ouvirem a ACT. Nós é que temos que agradecer e ficamos então à espera desses contributos até que foram aqui solicitados, que nos façam chegar aqui à Comissão, aqui ao Grupo de Trabalho. Bem, damos então por concluída esta audição. A seguir temos já a nossa reunião. Resta-me agradecer uma vez mais a presença da ACT. Agradecemos nós. Muito obrigada a todos.